Bom dia, pessoal. Hoje é dia 24 de outubro de 2020. Isso aqui é uma continuação de uma série que eu comecei, isso lá em 2018, 2019, que seria Teu Pastor Te Enganou. É como o que trata como os agentes da igreja evangélica, dita evangélica, que se se denomina evangélicos, né? Como eles enganaram o povo, o seu próprio povo, claro, né? Eu sempre digo, ó, Bolsonaro não enganou ninguém, ele é aquela coisa mesmo que vocês estão vendo. Quem enganou o povo não foi ele, foram os seus agentes. E entre esses agentes estão os pastores das igrejas evangélicas, que foram muito numerosos e tiveram uma boa percentagem nesse processo. E ainda continua tendo, né? Recentemente nós tivemos uma manifestação do Edir Macedo, daquela Igreja Universal do Reino de Deus, que é uma... sei lá o que é, né? Uma manifestação contra a esquerda, né? Aí eu parei um pouquinho dessa série, na realidade porque faltava meios de mostrar exatamente o que eu gostaria de mostrar, que é como foi feita como está sendo feito essa influência, né? Alguns, como o Edir Macedo, Malafaia, são descarados, né? Outros não. Eles são muito sutis nesse processo. Eles fazem o que eu chamo de meia-verdade. Eles começam falando muito bem, né? Falam coisa óbvia e certa, e depois, nesse processo, empurram uma mentira para o povo. Certo? Principalmente, como é que seria? Ora, todo pastor, ele tem como norma, isso é praticamente obrigatório, ele tem sempre que citar as fontes. Então, se o pastor cita alguma coisa, ele tem que citar a fonte da palavra de Deus. É assim que eles são, que deveriam ser. Mas, na minha verdade, o que é que eles fazem? Eles falam uma coisa muito ampla e muito correta no início, certo? E a pessoa relaxa e, de repente, ele mete uma coisa que não tem nada a ver e passa direto. Eu vi muito acontecer isso, gente, né? Só para iniciar, eu fiz parte de uma igreja evangélica durante muito tempo e vi isso muito acontecer. Isso é uma tática comum. Tá? Eles falam uma verdade muito certa, citam as palavras, citam os versículos, as pessoas acreditam, porque está tudo comprovado lá segundo as escrituras, certo? E no meio desse processo eles colocam uma coisa que não tem nada a ver. Uma coisa que é simplesmente absurda, certo? E eu vi muito acontecer isso. Porém, faltava mostrar, né? Porque eu vi pessoalmente, né? Não gravei, né? Até que eu achei um vídeo aqui que pode mostrar isso claramente, né? Isso depois de quase 2 anos. Mas felizmente, por acaso, esse vídeo tem 2 anos, né? Então esse vídeo, vocês estão vendo o título, como as igrejas a igreja deve reagir a doutrinas da esquerda que tem invadido o meio cristão. Bom, eu não sei se tem invadido não, mas se foi, vamos ver, né? Doutrina de esquerda, certo? Como atenção, esse vídeo ele fala da igreja. Eu não tenho certeza se ele fala da igreja, fala para os crentes. É meio confuso isso. Né? Eu vou passar o vídeo, é um vídeo pequeno, e vou interromper eventualmente. Né? Então, como a igreja deve reagir às doutrinas de esquerda que têm invadido o mundo cristão? Bom, evidentemente, se você tem uma doutrina invadindo a sua igreja, você tem que dar uma reação. Já começou, né? Será que a doutrina de esquerda estão invadindo o meio cristão? Ou seria o contrário? Eu acho que é o contrário. Mas, vamos ver. Inicialmente, esse vídeo eu escolhi porque trata de uma pessoa extremamente importante no meio cristão evangélico ortodoxo. Não é um Edir Macedo, é uma pessoa extremamente respeitada
que aliás me surpreende um pouco. Pouco não, me surpreende muito que tenha vindo parte dele. Né? É uma pessoa muito respeitada, um teólogo que foi formado no exterior, doutorado em teologia, foi reitor da Universidade Mackenzie, né? Que é o reverendo Augusto Nicodemos, alguém que eu já tive até a oportunidade de eu ver pessoalmente, certo? Que me surpreendeu demais esse vídeo. Mas tá aqui, né? Vou mostrar para vocês. Vamos lá ver e eventualmente eu vou dar uma interrompida, né? Repetindo, para vocês prestarem atenção como funciona. A parte inicial, ela é toda correta, certo? Depois a gente vem né, a enfiada, ok? Então vamos lá ver como é que funciona isso. A esquerda no Brasil, ela tem uma visão de mundo que é informada por uma série de ideologias, como, por exemplo, o marxismo, o socialismo e outras filosofias e movimentos que têm caracterizado ou marcado a sociedade moderna ocidental e têm provocado determinadas ações e determinadas posturas em termos práticos que têm a ver com a relação do Estado com o povo, com a família e com os direitos individuais. Então, a igreja ela deve lidar com a esquerda da mesma forma que ela lida com qualquer outro movimento ou qualquer outra tendência cultural. A igreja deve sempre ter como referência a visão de um mundo cristão. O que é que a Bíblia me informa a respeito de áreas da cultura, da sociedade, do mundo, da política, da economia, da vida, da relação Estado-povo, da relação Estado-igreja ou sobre mim como indivíduo. Portanto, o cristão, a igreja, ela deve analisar as propostas, as posturas da esquerda a partir da interpretação cristã, histórica, ortodoxa das Escrituras. Bom, essa é a primeira parte que praticamente todos usam, né? Ou seja, se você é cristão, você tem que analisar tudo em função do que o cristão deve fazer, né? Se um cristão evangélico deve seguir o evangelho. Alguma coisa errada nisso? Não, completamente certo. Certo? E todos os pastores que fazem isso, começam desse jeito. Eu presenciei várias e várias vezes. Certo? Então todos começam assim, como óbvio. Ok? Alguém vai dizer para uma igreja cristã ou para os cristãos que não devem seguir o evangelho? Não vai, então ele diz o óbvio e todo mundo aceita. E aí você tem uma espécie dentro do povo, como uma espécie de relaxamento. As pessoas relaxam. Opa, ele vai dizer alguma coisa que tem a ver com as escrituras. Certo? Mais ou menos. Você saber qual é a escritura que ele segue, tá bom? Então vamos continuar agora. E se nós fizermos isso, nós veremos que tem muita coisa que é defendida por uma visão esquerdista que não bate com os ensinos da palavra de Deus. Eu sei que a princípio pode parecer bíblico as reivindicações de que a igreja deve ser voltada para os pobres, mas essa análise ela não se sustenta quando você faz uma leitura completa da Escritura. O problema do pobre não é a pobreza dele. Bom, começou, certo? Ok? Né? Certo? Primeiro ele fala que você tem que seguir a palavra de Deus. Agora, qual palavra? Ele está dizendo que existem coisas que não podem ser, não estão na palavra de Deus. Vamos lá, vamos seguir. Segue em frente. O problema do pobre é a questão do seu coração corrompido, que é o mesmo coração corrompido do rico. Então, a primeira abordagem da igreja com relação à pobreza deve ser identificar a causa da pobreza, da opressão e da injustiça no coração corrompido do homem. E a solução é, primeiramente, o Evangelho de Jesus Cristo, que transforma, que muda, que converte, que vai fazer com que o homem se arrependa. E, certamente, isso não vai evitar, ou não precisa evitar, que a igreja entre com ajuda social, com orientação para a resolução de problemas imediatos e assim por diante. Mas, se a visão esquerdista é uma visão
protecionista de um Estado gigantesco que acaba transformando o pobre em sacramento, a missão da igreja como sendo a missão social e coisas desse tipo, e que faz uma leitura da sociedade a partir do marxismo, é claro que a igreja deve. Viram? Né? Então ele começa bem. Né? Fala, bom. Aí depois começa a colocar coisas na palavra de Deus que não existe. Né? Então, por exemplo, olha, vejam só. Estrutura assistencialista e protecionista. Bem, o reverendo Nicodemo não deve ser especialista em teologia, nas ideologias de esquerda. Se fosse, saberia que o que ele falou não é verdade. Nem todas as ideologias de esquerda, eu diria quase nenhuma, é protecionista e assistencialista. A esquerda propõe, de fato, uma mudança na sociedade. Então, o que ele está falando não tem fundo de verdade. Certo? Além disso, né, ele diz que essa postura assistencialista ela é contra a palavra de Deus. Olha, eu não concordo muito com a postura assistencialista, mas eu nunca vi isso na palavra de Deus. E olha que eu já li muito. Eu não vi nenhum trecho da palavra de Deus que conteste você assistir os menos favorecidos. Ou proteger mesmo. O protecionismo e o assistencialismo é politicamente questionável. Porém, não é contra a palavra de Deus. Isso é mentira. Certo? Isso é falso. Aí tem aquela coisa que eu falei para vocês no começo. Eles falam uma coisa muito certa, geralmente com citações bíblicas, depois colocam uma que não tem nenhuma citação. E eu desafio qualquer um que venha colocar alguma citação bíblica, seja do Velho, seja do Novo Testamento, que trate o assistencialismo e o protecionismo como uma coisa errada. Não tem. Certo? Então, essa é uma coisa falsa que ele está colocando e as pessoas aceitam. Né? Nossa, então uma pessoa quer dizer que esse protecionismo da esquerda, que na verdade não existe, é contra a palavra de Deus. Tudo falso. Ok? Vamos continuar mais. Deve confrontar esse tipo de visão a partir da visão bíblica da situação do homem, de que forma ele chegou nesse ponto, da sua queda em relação a Deus, ou seja, a igreja deve sempre priorizar a visão bíblica escatológica da queda do homem e da solução final do reino de Deus mediante Jesus Cristo. É dessa forma que ela deve enfrentar o pensamento esquerdista, e não somente o pensamento esquerdista, o pensamento em qualquer posição, ou seja, usando a Escritura como o referencial. Novamente, eu não sei qual a escritura que ele usou. Certo? A segunda parte que ele coloca é a questão do que trata da pobreza como sendo resultado do pecado. Certo? Então ele considera isso, considera que o pecado é o responsável pela pobreza. Isso foi o que ele falou. Então você tem que tratar as causas da pobreza e não a pobreza. Certo, só que ele não diz quem vai fazer isso. Né? E uma vez que a igreja também não faz. Enquanto isso, as pessoas morrem de fome. Certo? Uma outra coisa é que essa visão de considerar que a pobreza é causada pelo pecado também não é bíblica. Certo? Claro que você vai encontrar na Bíblia muitas pessoas pecadoras que ficaram pobres. Isso é mais ou menos o senso comum. Se a pessoa é pródiga, bebe, etc., vai acabar ficando pobre. Isso é senso comum. E a Bíblia tem o senso comum. Porém, a Bíblia é muito enfática em declarar explicitamente que a pobreza não é causada pelo pecado. Certo? A Bíblia existe livro inteiro que aborda esse assunto. O livro de Jó declara explicitamente que não se pode fazer essa associação da pobreza com o pecado. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento, você pode usar Lucas 16,
que é a parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro era pobre e foi para o céu. Não pode ser feita essa associação. Então o reverendo Nicodemos faz duas coisas que é muito comum, e não é o único, uma surpresa que ele tenha feito, que é colocar coisas na palavra de Deus que não existem. Certo? Uma coisa que não existe, que é aquela primeira que eu falei, é contestar, que a Bíblia conteste um Estado assistencialista. A Bíblia não contesta isso. Você não é obrigado a aceitar um Estado assistencialista. Você não precisa gostar. E existe mecanismo de você combater isso. O que você não pode é dizer que esse Estado assistencialista é contra a palavra de Deus. Isso é uma coisa totalmente errada. É praticamente uma heresia você colocar na palavra de Deus uma coisa que não está lá. É? A outra parte é considerar a pobreza como oriunda do pecado. Isso não é verdade. Certo? Muita gente vai à pobreza por razões de pecado mesmo, isso é verdade. Mas quem nasce pobre? Como é que fica? Deixa como está? Eu diria que nesse ponto a extrema-direita está um pouquinho mais coerente, que pelo menos ela assume isso. Né? E no caso aí o nosso amigo Reverendo Nicodemos assume que deve abandonar os pobres. Vamos tratar a causa. Que causa? Ele não trata nenhuma. Qual a proposta dele para cuidar da causa? Só oração? Bem, pode ser. Né? Certo? Certo? Mas a abordagem dele é completamente inconveniente, completamente errada. Essa abordagem de associação da pobreza com o pecado, ela é feita por uma teologia que está muito em voga no Antigo Testamento, que é a teologia da prosperidade, do qual eu vi o pastor, o reverendo Nicodemos, ser contra enfaticamente. Então, tem que saber qual é a palavra de Deus que ele usa, porque parece que mudou completamente. Eu vi o pastor, o reverendo Nicodemos, falar meia hora contra a teologia da prosperidade. E agora parece que ele mudou. Eu não sei exatamente qual é a sequência dos vídeos, né? Eu vi isso em vídeo dele, pessoalmente. Né? Pessoalmente, não em vídeo. Né? Podem procurar o reverendo Nicodemos e a teologia da prosperidade. Certo? Esse discurso de pobreza seria muito compreensível na Edir Macedo e na Igreja Universal. Não sei se a Igreja Presbiteriana no Brasil mudou de opinião, né? Mas para mim é uma surpresa. E eu fico um pouco triste de ter que fazer isso, mas é o certo, né? Ok, eu vou ver se eu publico isso, não sei se publico. Então, até mais, gente.